sou Sérgio Godinho, este é o Projeto Camacel e este é a nossa Hora dos Merques. Para hoje falaremos sobre a arbitragem institucional. O que é a arbitragem institucional? Como todos nós sabemos, a arbitragem é uma forma de realização do direito por via de uma decisão produzida, exteriorizada por sentença, mas que, contrariamente àquela que é feita nos tribunais judiciais, esta, igualmente, por um método heterocompositivo impositivo, mas que, no entanto, prevalecendo a autonomia da vontade, é criado pelas partes, que é, então, o tribunal arbitral. No entanto, para o funcionamento deste tribunal arbitral, à semelhança do que reclamam os tribunais judiciais, é necessária determinada solenidade e formalismo na realização da mesma. Solenidade no sentido de garantir que, de facto, a realização da justiça, embora por um tribunal arbitral, tenha exatamente o respeito, o rito que se exige de um Estado, porquanto não deixa de ser o exercício da função jurisdicional. Formalismo, porque há uma série de requisitos que são necessários para que uma decisão arbitral possa ser válida, eficaz e legalmente proferida e que não fira aquelas que são as expectativas das partes. Ora, para este efeito, é necessário que se criem toda uma série de condições, quer logísticas, quer de regras, para o funcionamento desses mesmos tribunais arbitrais, que não são mais senão um conjunto de instituições, ou instituições, se quisermos, vocacionadas para a gestão de processos arbitrais, compostas por vários serviços, dentre eles um secretariado, uma administração, composta ainda por condições técnicas e logísticas que permitem a realização dos procedimentos arbitrais, seja presenciais ou seja online. Então, a arbitragem institucional será aquela que é realizada num determinado centro que tem uma sede e que é uma instituição permanente vocacionada para a gestão de conflitos arbitrais por via da criação de tribunais arbitrais. Dito de outro modo, a arbitragem institucional será aquela que se desenvolve dentro de um determinado centro com base em um conjunto de regras pré-estabelecidas por este centro, devidamente legalizado, devidamente constituído, com um colégio de árbitros, com uma administração e com todas as condições, quer técnicas, quer logísticas, que se reclamam para a realização da justiça por via da arbitragem. Ela se distingue, grosso modo, da arbitragem ad hoc, porquanto a arbitragem institucional traz consigo não só a componente técnica e material, com a criação de todo um conjunto de regras, todo um conjunto de procedimentos administrativos, desde o momento da solicitação da arbitragem, a notificação das partes, a interação com outras instituições, como é o caso dos tribunais judiciais, para os casos em que se exige a notificação ou interação institucional, mormente com os órgãos que superintendem ou fiscalizam a atividade das câmaras ou centros de arbitragem. Encontramos também a questão referente ao secretariado dos procedimentos arbitrais e o secretariado dos próprios tribunais arbitrais, que são um conjunto de órgãos que prestam todo o apoio técnico e material aos árbitros para que possam desenvolver então o seu trabalho. Mas ainda nós encontramos um conjunto de regras, como dizíamos, pré-estabelecidas, desde uma cláusula modelo que pode ser adotada e a partir daí definir-se então a realização da arbitragem por esta ou aquela instituição, com base num conjunto de regras desta mesma instituição ou regras que tenham sido adotadas, como é o caso da lei modelo do CNUDS, ou uma outra regra que as partes queiram assim realizar, então como adotar, melhor dito, como aquela que deve, em termos de prazo, em termos de processuais em geral, ser aplicada para aquele conflito.
definindo os termos em que se vão realizar a apresentação das diferentes manifestações ou alegações, a apresentação dos documentos escritos, os prazos para o efeito, a forma de decisão dos árbitros, afastando ou não a aplicação direta de regras procedimentares estabelecidas pela lei, privilegiando, aqui por força do princípio da flexibilidade, aquelas que serão adotadas pelas próprias partes. Então, a arbitragem institucional, grosso modo, será aquela realizada, então, dentro de uma determinada estrutura, com um determinado conjunto de regras, desde regras administrativas, regras procedimentares para as arbitragens, regras que se prendem com a deontologia dos próprios árbitros e outros intervenientes processuais, a nível da arbitragem, em que as partes, ou todos aqueles que submetam para a realização da composição de conflitos por via da arbitragem nesses centros, serão obrigados a respeitar. Então, diferencia-se exatamente da arbitragem ad hoc, fundamentalmente por esta questão de ser ela uma instituição pré-existente que congrega tribunais arbitrais e não ele próprio, o tribunal, como acontece com a arbitragem ad hoc, que não há a constituição do centro ou instituição arbitral, assim a constituição do tribunal, por isso o tribunal ad hoc, tribunal criado propositadamente só para aquela questão em concreto, diferente do que acontece com as arbitragens institucionais, que embora não sejam os centros de arbitragem verdadeiros tribunais, porque no fundo não são, embora se confunda, na verdade não são, porque os tribunais são criados pelas partes e podem haver vários tribunais dentro do mesmo centro, de uma mesma instituição. Já na arbitragem ad hoc não é assim que acontece, mas se calhar num outro programa nós falaremos especificamente da diferença entre a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc. Pronto, então, grosso modo, e aqui recapitulando, a arbitragem institucional é aquela que é feita numa instituição criada de propósito para o efeito e que visa a gestão dos conflitos arbitrais e a sediar estas mesmas arbitragens, esses mesmos tribunais arbitrais. Ela é composta por regras quer procedimentares, quer regras administrativas, e também está composta por uma série de condições técnicas e logísticas que permitem que, de facto, se possa desenvolver todo um procedimento arbitral sem constrangimentos, com todo o apoio técnico que as partes precisarem, que os árbitros precisarem para que essa arbitragem se desenvolva. Ela também é composta por uma série de regras, desde o regulamento da arbitragem, uma cláusula modelo, e bem como também uma série de regras que se impõem relativamente à ética dos árbitros, à ética dos funcionários desses mesmos centros, uma taxa ou tabela de honorários, quer para árbitros, quer honorários para os outros serviços ou custas, despesas para os outros serviços fornecidos por esses centros. Também é verdade que esses centros podem oferecer não só a instalação e a realização de arbitragens próprias, arbitragens do centro, mas também podem oferecer as suas instalações para a realização de outras arbitragens, que seriam as arbitragens nos centros, no caso nos centros institucionais de realização de conflitos, podendo essas sim serem também arbitragens ad hoc. Mas vamos voltar a esse tema sobre a diferença entre arbitragens ad hoc e arbitragens institucionais, se calhar num outro programa, mas para hoje fica esse registro do que são então as instituições arbitrais e do que é, por conta disso, a arbitragem institucional. Até a próxima e